Vamos dar início ao estudo da unidade 2, para fazer a nossa correção da atividade que passamos para vocês. Mas vamos dar uma revisada em alguns conceitos. Esta aula tem como tema principal a matéria, e vocês estudaram que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tudo que existe no universo é matéria e energia. Nós vamos começar com o tema 1, modelos atômicos. O livro que nós estamos utilizando é o Araribá Mais Ciências. Então nós temos nas primeiras folhas do nosso livro, essa imagem aí, vários balões fazendo as suas apresentações na camada atmosférica aqui na troposfera. A atmosfera é um conjunto de gases. Então tudo que existe nesse mundo é feito de matéria, mas essa matéria é constituída de quê? Então, a matéria é feita das menores partículas, que são os átomos. São uma das menores partículas que constitui a matéria. E para descobrir esse átomo, muitos estudos aconteceram, desde os primórdios até agora com a nossa tecnologia. Esse tema de hoje, que é o tema de modelos atômicos, nós vamos estudando alguns pesquisadores que fizeram esses achados sobre os átomos. Do que é feito o ar atmosférico? Um conjunto de gases, diversos gases. O gás oxigênio, que nós respiramos, o gás nitrogênio, o gás carbônico, o gás argônio e outros em menores quantidades. Então, nós sabemos que o gás oxigênio ele é essencial para a vida no planeta Terra. E além desses gases presentes aqui, ainda temos vapor da água, nós temos também poeiras e vários outros componentes que possam estar presentes nessa atmosfera. Então, o gás oxigênio e o gás nitrogênio são exemplos de matéria. Vamos trabalhar essas atividades aqui a professora passou para vocês fazerem em casa, depois de lerem o livro, assistirem os vídeos, e vamos agora fazer aqui essa correção. Mas antes disso, vamos dar apenas uma revisadinha nos modelos propostos por determinados cientistas. O primeiro que nós estamos vendo aqui é Dalton, 1766-1844, químico e físico inglês. Em 1808, ele propôs uma teoria para explicar a constituição da matéria. Todos os cientistas que nós vamos ver daqui para frente tentaram explicar do que a matéria era constituída, do que era feito tudo que existia no planeta. Para ele, a matéria seria formada por substâncias, entendidas na época como tipos de matéria com propriedades bem definidas. Essas substâncias eram compostas de átomos, partículas maciças e indivisíveis, que não podiam ser criadas nem destruídas. No modelo de Dalton, a diferença entre os tipos de átomos estaria na sua massa e no seu tamanho. Assim, ele propôs que um conjunto de átomos com a mesma massa e o mesmo tamanho constituiria um elemento químico. Dalton propôs símbolos na forma de desenhos para distingui-los: o oxigênio, o hidrogênio, carbono, nitrogênio. Qual era o modelo de Dalton? Que as partículas eram maciças e indivisíveis. Ele pensava a menor partícula de todas como que se fosse uma bola de bilhar, que é bem dura, rígida. Quando nós vamos diminuindo cada vez mais a estrutura e até chegar no átomo que nós não conseguimos ver a olhos nus, só em microscópio eletrônico, era isso que eles procuravam saber, qual seria a última parte, o último elemento, a menor partezinha desta matéria. Ele pensava que essa partícula fosse maciça. Esse átomo não poderia ser mais dividido. Modelo de Thomson. Thomson nasceu em 1856, faleceu em 1940, era um físico inglês. Em 1897, realizou experimentos que refutavam que
que contestavam a proposta de que o átomo era indestrutível. Thomson pesquisava a natureza das descargas elétricas por meio de experimentos realizados em um equipamento chamado tubo de raios catódicos. Com base em seus resultados experimentais, ele identificou partículas com carga negativa, posteriormente denominadas elétrons, porque não bastava somente ter a última estrutura, a matéria. Nesse mesmo ano, Thomson propôs um novo modelo atômico, segundo o qual o átomo não seria mais uma partícula única e indivisível, e sim formado por uma esfera de cargas positivas com elétrons de cargas negativas. Então você está vendo aqui o modelo de Thomson. O átomo, essa esfera vermelha e outras partículas menores que ele chamava de carga negativa, posteriormente denominado elétron. O modelo atômico de Thomson já descobriu menores partículas dentro do átomo. Modelo atômico de Rutherford. Ernest Rutherford, físico neozelandês, especializou-se em estudos relativos à estrutura do átomo. As observações de Rutherford e de outros pesquisadores contribuíram para a elaboração de um novo modelo atômico, segundo o qual as partículas com cargas elétricas positivas, chamadas de prótons, ficavam no centro do átomo, formando um núcleo denso, enquanto os elétrons de massa muito menor que a dos prótons estariam girando em torno do núcleo, descrevendo órbitas na região conhecida como eletrosfera. Então, olha só aqui o modelo atômico de Rutherford. Enquanto Dalton pensava que fosse uma bola de bilhar, Thomson pensava que fosse aquele átomo cheio de partículas negativas incrustadas nele. Rutherford já teve esse pensamento que no centro desse átomo ficavam cargas elétricas positivas e, por estar no centro, chamou o núcleo. E essas cargas positivas chamou-as de prótons. E ao redor desse núcleo giravam cargas elétricas negativas que ele chamou de elétron. Esse modelo atômico de Rutherford já nos passou um modelo praticamente mais próximo do real, descobrindo as menores partículas que compõem o átomo. Modelo atômico de Rutherford-Bohr. O modelo atômico de Rutherford ganhou várias contribuições de outros cientistas, entre eles o físico dinamarquês Niels Bohr. Bohr propôs suas ideias com base em experimentos nos quais era realizada a queima de distintos elementos químicos com geração de luz de diferentes cores. Ele associou cada cor a determinada quantidade de energia. Bohr considerou que átomos dos diversos elementos químicos apresentam elétrons distribuídos em camadas ao redor do núcleo, as quais possuem diferentes níveis de energia. Dessa forma, ao absorver energia, os elétrons dão saltos diferentes e, ao voltarem à camada original, liberam luz com uma cor característica daquele elemento. Aqui nós temos elementos químicos diferentes emitem cores distintas quando submetidas ao teste da chama. Da esquerda para a direita, temos bário verde claro, estrôncio vermelho, lítio laranja, sódio amarelo, cobre verde e potássio lilás. Bohr complementou o modelo atômico de Rutherford com os seguintes aspectos. Os elétrons giram em torno do núcleo formando camadas ou orbitais. Então nós temos o núcleo do átomo, ao redor do átomo, várias órbitas. A parte de fora é chamada eletrosfera. Se é chamada eletrosfera, é a camada que giram os elétrons, que são as cargas negativas. Cada uma dessas camadas que Bohr estabeleceu nesse modelo possui um nível de energia e pode comportar um número máximo de elétrons. Os elétrons em volta, ao redor
desse núcleo são organizados em camadinhas. Cada camada dessa tem uma identificação e cada camada temos uma quantidade de elétrons ali. Ao absorver certa quantidade de energia, o elétron salta para uma camada mais energética. Ao retornar à sua camada original, libera a mesma quantidade de energia na forma de luz. Então, os elétrons que giram em torno desse átomo, eles podem saltar de uma camada para outra. James Chadwick, físico inglês, contribuiu para o modelo de Rutherford-Bohr. Comprovou experimentalmente a existência de uma partícula eletricamente neutra, o nêutron. Assim, prótons e nêutrons formariam um núcleo. A eletrosfera seria formada por camadas de energia nas quais estão localizados os elétrons. Para a contribuição desse modelo, veio Bohr. Bohr contribuiu com o seu estudo fazendo uma organização desses elétrons. Então, os elétrons eles não ficavam desorganizados, eles estavam em camadinhas. E veio James Chadwick para encontrar um nêutron, que é uma outra partícula do átomo. Então nós já temos um átomo que Dalton pensava que era indivisível, mas que com o passar dos tempos e dos estudos, os cientistas puderam observar que dentro dele haviam partículas ainda menores. Agora vamos para a atividade. Leia abaixo as propostas de modelos atômicos apresentadas por diferentes cientistas. Depois, associe as propostas às representações esquemáticas a seguir. Temos as propostas aqui e as representações esquemáticas logo abaixo, representada na imagem A, B, C e D. Para a primeira proposta, a de Dalton, chamado de modelo de Dalton, as partículas eram indivisíveis. Dalton falava que o átomo não podia ser mais divisível em partes menores. Modelo de Thomson, uma esfera positiva com cargas negativas. Modelo de Rutherford, um núcleo de carga positiva com elétrons de carga negativa orbitando ao seu redor. Modelo de Rutherford-Bohr, um núcleo com partículas positivas e partículas neutras, com elétrons distribuídos em níveis energéticos orbitando ao redor do núcleo. Então, para a alternativa A, essa esfera que é positiva, que você pode ver o sinalzinho positiva, com várias partículas negativas. Então, podemos ver que esse modelo é de Thomson, esfera positiva com cargas negativas. Alternativa B, o núcleo e ao redor dele várias camadas, onde cada camada orbita o elétron. A palavra orbitar significa esse trajeto que faz nessa camada aqui. Não necessariamente nesse sentido que a professora está fazendo, mas para cada órbita significa que ali tem uma quantidade significativa de partículas negativas. Então, o que nós podemos falar sobre essa alternativa B, que casa qual tipo de modelo? De Rutherford-Bohr. Então, um núcleo, aqui dentro nós temos partículas positivas e neutras, e na camada externa, os elétrons sendo distribuídos em níveis de energia. É um modelo Rutherford-Bohr. Para a imagem C, temos o núcleo positivo e os elétrons orbitando ao seu redor. Então, este é o modelo de Rutherford, um núcleo de carga positiva e elétrons de carga negativa orbitando ao seu redor. A letra D, Dalton, parece uma bola de bilhar, como sendo uma partícula indivisível. 2. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de... Qual foi a contribuição do modelo de Rutherford? Elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva? Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons?
Um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron? Uma região central com carga negativa chamada núcleo? Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons? Olha o modelo de Rutherford. No núcleo, partículas positivas chamadas prótons e ao redor os elétrons. Então essa foi uma importante contribuição de Rutherford. As partículas com cargas elétricas positivas, chamadas prótons, ficavam no centro do átomo formando um núcleo denso. Então no centro do átomo, esses daqui são os prótons. Enquanto os elétrons de massa muito menor que a do próton estariam girando ao redor do núcleo, descrevendo órbitas nesta região. Então, essa região conhecida como eletrosfera. A alternativa E, um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons. 3. Relacione as características atômicas com os cientistas que a propôs: Dalton, Thomson e Rutherford. Então, estes três aí, nós vamos ver quais são as alternativas propostas. Seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Como que é um pudim de passas? Quem é que propôs essa esfera toda positiva com partículas negativas aqui, chamadas de elétrons, ao seu redor, incrustada na esfera? Podemos associar que são as ameixas como sendo os elétrons, que são as cargas negativas. Ou também um panetone, onde as frutas cítricas seriam essas cargas negativas, tanto por fora quanto por dentro. Quem é dono desse modelo? Quem é dono dessa ideia? Próxima. Uma bola de bilhar. Qual modelo disse que o átomo era indivisível? Então, seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Próximo. Criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar. Então você sabe que o sistema solar, o Sol é considerado que está no centro, a nossa estrela, e ao seu redor, em órbitas, ou seja, em trajeto específico, os planetas, cada um em sua órbita ao redor do Sol. Esse modelo associou o núcleo como o Sol e as órbitas aqui especificando o caminho dos elétrons. Quem é quem? Qual cientista relacionou a característica A B e a C? A foi Thomson. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Dalton criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar. Rutherford. 4. A eletrosfera é a região do átomo que a eletrosfera é a camada externa do átomo onde orbitam os elétrons. Ao centro, o núcleo com cargas positivas chamadas prótons e as partículas neutras chamadas nêutrons. Letra A. Contém as partículas de carga elétrica negativa? Essa eletrosfera aqui contém partículas elétricas negativas? Contém as partículas de cargas elétricas positivas? Então, nós sabemos que a partícula positiva está no núcleo. P de positiva. Então, como é que chama essa partícula? Próton. Próton de positivo. Próton começa com a letra P. Positivo começa também com a letra P. Então, essa carga fica dentro do núcleo. Contém prótons e nêutrons. Será que a eletrosfera contém prótons e nêutrons? Não. Prótons e nêutrons é o núcleo. Será que a eletrosfera contém nêutrons? Não. Nêutrons está dentro do núcleo. Concentra praticamente toda a massa do átomo. A eletrosfera não concentra toda a massa do átomo. Então, o núcleo sim concentra toda a massa do átomo. Então, a nossa alternativa é a alternativa A. Contém as partículas de carga elétrica negativa. Então, elétron, eletrosfera, partícula negativa.
Número 5. A imagem abaixo representa qual modelo atômico? Então, nós sabemos que é o modelo atômico de Rutherford Bohr, onde o átomo segue um modelo planetário. Planetário por quê? Porque no meio fica o Sol e ao seu redor os planetas, associando o núcleo à partícula positiva e por fora orbitando os elétrons. 6. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. As principais ideias relativas à estrutura interna dos átomos foram de Thomson. Letra B. No modelo atômico de Rutherford Bohr, os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, mas descrevem órbitas determinadas. Letra C. O modelo atômico de Dalton considerava a existência de cargas nos átomos. Letra D. Demócrito e Leucipo foram os primeiros a definir o conceito de matéria e átomo. Incorreta é a C. Por quê? O modelo atômico de Dalton considerava a existência de carga nos átomos. Essa é a alternativa incorreta. Então, para Dalton, o átomo era uma partícula maciça e indivisível que não podia ser criada e nem destruída. De acordo com seu modelo atômico, o átomo seria a menor partícula da matéria, não podendo ser subdividido, por exemplo, em unidades menores como os elétrons. Então, essa alternativa é incorreta. Está falando aqui que Dalton considerava a existência de cargas nos átomos. Essa está errada. Dalton não considerava a existência de cargas nos átomos. Ele dizia que o átomo, indivisível, não tinha mais além do que ele. Ok? Até a próxima atividade.